Bom, galera, como eu prometi, eu vim fazer essa aula gravada no laboratório. Eu estou sem máscara porque eu estou sozinha dentro do laboratório, tá? Que fique bem claro isso. Então, eu vou passar, seguindo o roteiro de vocês, todas as partes das peças anatômicas que é do nosso estudo desse semestre, tá bem? Então, aqui a gente começa com o sistema digestório, né? E aqui eu tenho uma peça da cabeça humana, onde dá para a gente verificar todas as partes. Então, se vocês olharem o roteiro de vocês, aí a primeira parte está escrito cavidade oral, depois está escrito parte óssea do palato duro, né, que é essa região da secção sagital da boca. Então, seguindo, né, o roteiro, cavidade oral, obviamente, aqui, que também podemos chamar de boca, né? Seguindo aqui na sequência, essa parte dura se chama palato duro, que é osso, tá? É o céu da boca. Aqui, tudo é a língua humana, né? Essa parte mais molinha aqui é o palato mole, seguido da úvula, tá bem? Que é a úvula palatina. Aí depois nós temos a tonsila palatina, que mal dá para ver, tá? E a língua que nós já falamos, né? Então, seguindo essas 6 partes da secção sagital da boca. Aí, depois, seguindo a garganta, que também chamamos de faringe, e lembrando que, né, a faringe, ela serve para 2 sistemas, que é o digestivo e o respiratório. Ela se divide em 3 partes, né? Então, aqui nós temos a faringe. Ela começa aqui e termina aqui, tá? Onde está o meu dedo. Então, nós dividimos ela em 3 partes e eu sempre, para eu nunca esquecer, né? Eu sempre traço uma reta fictícia. Então, nós temos o nariz aqui, certo? Então, eu traço uma reta. Então, essa aqui é a parte nasal da faringe. Temos a boca, tracei uma reta fictícia, parte oral da faringe ou bucofaringe, tá? Esses 2 nomes podem ser ditos. Aqui, lembra que eu falei para vocês que a faringe ela vai servir para 2 sistemas. O digestório segue para baixo, onde aqui a gente vai ter o esôfago. Daqui a pouco eu mostro outra peça. E aqui, fazendo essa curva, né, a gente vai ter a parte respiratória. Então, aqui, depois viria o pulmão. Então, essa região aqui é a laringe. Consequentemente, aqui é a parte laríngea da faringe, tá? Então, é a parte laríngea da faringe. Então, recapitulando, 3 partes. Parte nasal, ou nasofaringe, parte oral, ou bucofaringe, e parte laríngea, ou laringofaringe, certo? Então, matamos aí a primeira folha do nosso roteiro, tá? Aí, agora eu vou trocar de peça, né? E só para, antes de trocar de peça, só para complementar, então essas partes que a gente chama de tonsila, né? São a amígdala, são as partes que vão servir para o nosso sistema imune. Aí, aqui, opa, um desastre aconteceu, vocês vão morrer de rir da professora, né? Já sei. Então, ó, só lembrando, aqui eu tenho a parte da cabeça que a gente acabou de falar, e agora aqui eu vou descer, né? Então, aqui nós temos o esôfago, tá certo? Então, lembra da parte laríngea, da faringe que fica aqui, e aqui, então, desceu, sistema digestório, esôfago, certo? Os estudos evolutivos mostram, né, que no passado o homem das cavernas ele não tinha o esôfago, aqui já era o seu estômago, porque a sua poupança, o seu reservatório de alimento era o seu estômago. Então ele nunca sabia quando ele ia poder comer novamente. Então é por isso, depois, com o passar dos milhares de anos aí, houve uma evolução e o nosso estômago diminuiu de tamanho. Por quê? Porque nós passamos a comer diariamente em horários espaçados. Né? Isso provoca uma mudança fisiológica e anatômica, tá bem? Bom, então o esôfago não tem muito o que ser dito, em que sentido? Qual é a função dele? Bom, ele tem característica de ter aqui tecido epitelial,
que nessa região toda, esse tecido epitelial, a cada 3 dias, ele vai conseguir se refazer, tá? Porque é uma forma de nos proteger, posto que a gente, cada hora, tem um tipo de alimento sendo digerido, né? Então, vai descer aqui. O esôfago, ele vai ter cavidades, tá? Válvulas que se fecham, certo? Para não permitir o refluxo. Então, eu posso comer e ficar de ponta cabeça? Sim, eu posso comer e ficar de ponta cabeça que não vai ter refluxo. Mas e as patologias? É por isso que vocês têm essa disciplina básica, né, no início da carreira acadêmica de vocês, porque depois vocês vão ver as patologias, né? Então, se a pessoa tem um refluxo, dependendo da situação, precisa ir para uma cirurgia. Então, aí o médico é que vai avaliar as necessidades de cada indivíduo, tá bem? Então, ele vai ter movimentos peristálticos. Sempre vai descer o alimento rolando para se molhar, porque aqui tem muco, tá? Forma-se muco para umedecer, para molhar o alimento, e ele sempre vai fazer esse movimento giratório para baixo, tá certo? Para quê? Para levar o alimento para o estômago, tá? E aí, então, esse alimento vai entrar no estômago, vou falar a anatomia do estômago, depois eu abro, ok? Então, a gente tem aqui a curvatura maior do estômago, curvatura menor do estômago, tá? E aqui a gente tem o fundo do estômago. Fundo é em cima? Sim, o fundo é em cima. Depois a gente tem o corpo do estômago, tá bem? Então, lembra, né? Eu tenho o esfíncter esofágico, né? E aqui também eu tenho o esfíncter, que é uma válvula, né, que abre e fecha para controlar a entrada e saída dos alimentos. A saída vai ser aqui do estômago, né? Então, abrindo, olha como a gente tem, olha como que é por dentro, cheio de microvilosidades, que é o quê? São altorrelevos que vão fazer com que o alimento fique mais tempo aí dentro. Além disso, né, ele vai formar muco, muito muco, para não permitir que o ácido gástrico que ele forma aqui dentro para digerir o alimento, digira ele próprio, porque ele é uma musculatura, certo? Então, ele tem esse item, né, de muco de proteção. Aí, se a gente for pensar em patologias, aí a gente tem novamente aquela situação. A pessoa que está com uma gastrite, por exemplo, né, que depois, se não tratada, pode virar algo pior, ela para de produzir muco, que nada mais é, então, que ela começa a ter o quê? Vamos chamar de, popularmente falando, de buracos, que vão se fazendo, e é por isso que a pessoa tem muita dor, porque o ácido gástrico que ele produz está comendo ele mesmo, digerindo ele mesmo, ok? Bom, e o alimento, ele vai ficar, quanto mais gorduroso ele é, mais tempo ele vai ficar aqui dentro. E aí, o esfíncter do piloro, tá? Um canal pilórico aqui, ele se fecha, para não permitir que o alimento saia rapidamente se ele é muito calórico, se ele é muito gorduroso. Então, é por isso que eu sempre costumo lembrar vocês, né, que é por este motivo que se a gente come uma comida muito pesada, por exemplo, feijoada, o que vai acontecer? A gente vai se sentir satisfeito por muito mais tempo, para esse alimento não sair tão rapidamente daqui, tá bom? Aí, ele vai sair, o alimento vai sair, né? Foi digerido, sai. O que vai acontecer? O piloro se abre e o alimento vai cair direto na primeira parte do intestino delgado, que é aqui, muito pequena, tem mais ou menos 25 centímetros, que é o duodeno, tá? O duodeno é onde vai ter a maior absorção de nutrientes, para mandar para onde? Para a corrente sanguínea, ok? Bom, então esse alimento sai, né, por aqui. E o mais importante, eu tenho uma glândula anexa, fígado é uma glândula anexa, e eu tenho pâncreas, que também é uma glândula anexa. O pâncreas, ele vai liberar bicarbonato aqui para neutralizar a acidez que veio junto com o alimento. Porque senão machucaria o intestino, o duodeno. Então, o bicarbonato neutraliza isso aqui, tá bem?
Então, o alimento caiu no duodeno, ele vai ser absorvido o máximo possível, e continuando, ele vai cair no jejum, que aqui é pintado, né? A parte mais escura, tá? E depois o ilho. E aí, então, passou por todo esse processo, aqui é lotado de microvilosidades, e essas microvilosidades, que são aquelas curvaturas em relevo, né? Nada mais é que para a gente ter uma melhor absorção desses nutrientes, porque se fosse liso, uma passagem rápida, a gente perderia muito nutriente. Como faz curvas, como se fosse um labirinto, para o alimento ficar mais tempo aqui, a gente consegue uma melhor absorção deles. Daí, a grande importância da gente saber aquilo que a gente come. Quanto melhor, quanto mais nutritivo for o nosso alimento, melhor vai ser para a nossa saúde, ok? Bom, então saiu do intestino delgado, que lembra, se divide em duodeno, jejum e ilho, ele vai para o intestino grosso. Quando ele chega no intestino grosso, tá? Então a gente tem aqui a primeira parte do intestino grosso, tá? Então a gente tem o seco, que é a primeira parte do intestino grosso. Aqui a gente tem o apêndice vermiforme, perdão, aqui, o apêndice vermiforme, né? Já explico isso. Então esse alimento, chegando aqui no intestino grosso, a maior parte dele já foi absorvida. Então, aqui vai ter a maior absorção de água, para que a gente não perca água, né? Nosso corpo, ele é um reciclador, ele é muito sustentável, né? Então, absorve-se água. E o que sobrou aqui serão as futuras fezes, certo? O bolo fecal. Então, ele vai passar por um processo aqui, ó. Então, eu tenho 3 partes. Aqui a parte que caiu. Então, eu tenho a parte, ou cólon ascendente do intestino grosso, cólon transverso do intestino grosso e cólon descendente do intestino grosso. Ainda bem que a aula é doméstica, né? E os barulhos podem ser feitos. Bom, então, o alimento passou por todo esse processo, daí a grande importância da gente, por exemplo, se alimentar de fibras, né? De vegetais, porque é muito importante que se forme um peso nesse bolo fecal, para ficar mais fácil dele sair, tá bem? E lembre-se, né, a gente tem que evacuar todos os dias, senão o corpo absorve a água e ele vai ficando empedrado, endurecido. Aí a gente vai lá para os enfermeiros, né? Daí, então, o que vai acabar acontecendo dentro da enfermagem? A pessoa vai ter que ir no hospital para fazer o que eles chamam popularmente de lavagem, né? Que é para tirar o cocô que está ali empedrado. Bom, saiu as fezes, então eu tenho essa parte aqui, né? Que é... deixa eu ver aqui se eu me perdi, porque eu me perco de tanto que eu falo. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Intestino grosso. Ah, eu esqueci de falar do apêndice vermiforme para vocês, né? Bom, lembra que eu falei que eu ia falar. Os médicos falam assim, não serve para nada, só serve para inflamar. Não é bem assim. Para os ruminantes, por exemplo, vacas, né? Ele é muito importante, tá? Porque como eles são ruminantes, eles usam muito o seu apêndice, porque vai matar corpos estranhos. Para nós também tem essa função, por isso que ele ainda está aqui. Tá? Então, ele é um sistema imune para nós, ele vai conseguir, né, matar, por exemplo, uma bactéria, um vírus que entrou, certo? Um germe que está ali, para não nos causar o mal. No entanto, realmente, ele mais inflama, e isso é um problema. Então, ele tem mais ou menos 1 centímetro de tamanho. Quando ele inflama, ele pode chegar até a 12 centímetros. E a pessoa vai sentir uma dor no abdômen, e o médico vai detectar, tem que ser detectado rapidamente, que é uma inflamação no apêndice, e a pessoa vai para a mesa cirúrgica. Por quê? Porque se estourar, ela vai ter uma infecção generalizada, porque são fezes, tá? Então, ela corre um risco de vida, certo? Ou de morte, tá? Bom, então, só estou olhando aqui para ver se eu não esqueci mais nada, então vamos lá. Aí, a gente chegou no reto, tá? Então, eu tenho o reto, o canal anal. E aqui no final, o ânus. E aqui eu quero que vocês reparem que a gente tem 2 esfíncteres, tá? O externo e esse aqui, ó, o interno.
O esfíncter interno, ele é musculatura lisa, e o externo é musculatura esquelética. O interno, ele é involuntário. Então, ele sinaliza que tem cocô, fezes aqui, ele sinaliza que eu preciso ir para o banheiro. Porém, digamos que a gente não pode ir no banheiro, né? Tem que esperar um pouco. O esfíncter externo, essa musculatura, ela é voluntária, ela trava para a gente conseguir ir ao banheiro. E se tem uma diarreia, professora? Não tem trava, correto, não tem trava. Por quê? Porque se eu tenho uma diarreia, eu tenho que tirar esse alimento tóxico de dentro de mim. Seja por cima, vomitando, seja por baixo, pela diarreia. Certo? Então é isso. De digestório, eu falei as partes e agora eu vou falar das glândulas anexas, tá? Bom, então vamos voltar aqui para a primeira glândula anexa, o fígado. Tá? Então, o fígado, ele se divide em 2 lobos, tá? E aí eu tenho, obviamente, a parte direita e a parte esquerda, e aí aqui, ó, eu tenho a vesícula biliar, então o fígado produz a bile e a vesícula armazena a bile. A bile, ela, claro que ela está interligada aqui, então ela cai aqui, tá? No duodeno, né? Para quê? Para ajudar, como se fosse um detergente, os sais biliares é um emulsificante de gordura, para ajudar na quebra das gorduras, tá certo? Então, ela trabalha em conjunto com o pâncreas, bem? Bom, então temos aqui, é tão difícil ficar ao contrário, né? A gente tem aqui o lobo quadrado e o lobo caudal, tá? Então, e agora o pâncreas. Então, o pâncreas se divide em 3 partes. Então, tem o cabeça, corpo e cauda, tá? E lembram, né, que o pâncreas é uma glândula mista, né? Porque ele é tanto endócrino quanto exócrino. Na fisiologia, a gente já estudou isso na parte endócrina, né? Mostrando que ele vai ajudar lá no glucagon, na insulina, né? E aqui, na digestão, ele vai ajudar fazendo o quê? Jogando os sais biliares. Então, lembra que eu já falei para vocês do bicarbonato, né? E ele vai jogar outros sais que vão ajudar, tá? A quebrar o que ainda falta de proteína, o que ainda falta de gordura, que ele trabalha em conjunto com o fígado, ok? Bom, então, de digestório é isso. Então, continuando aqui a nossa aula, agora a gente parte para o roteiro de sistema nervoso, tá? Então, a gente tem aqui uma peça da cabeça humana, né? E ela tem cores, que eu já vou mostrar para vocês a importância disso, né? Então, do lado esquerdo tem diferentes cores. É claro que isso aqui é para a gente conseguir ter uma aula o mais didática possível, né? Na verdade, não existe nenhuma dessas cores, ok? Bom, então, nosso cérebro, né? Ele se divide aqui ao meio, que a gente chama isso aqui de fissura longitudinal, porque ela divide o cérebro ao meio. Lembrando, gente, que nosso cérebro, a gente fala em simetria bilateral, né? Vocês já estudaram isso nas zoologias da vida. Porém, não é simétrico, ele tem uma assimetria. Nosso corpo, direito e esquerdo, tem uma assimetria. Basta a gente olhar, pedir para a gente olhar alguém no espelho. A gente fica atrás da pessoa olhando ela para o espelho. A gente não consegue ver a nossa assimetria, mas a gente consegue ver a assimetria do outro, tá bem? Bom, então, aqui, lembra que a gente falou de lobos, né? Então, o nosso cérebro se divide em 4 lobos principais. O lobo occipital, que está na nossa nuca, o lobo temporal, na região aqui da nossa orelha, o lobo parietal, que é na parte de cima, né? E o lobo frontal, que é a nossa testa, certo? Então, são essas 4 partes. E a gente tem também, né? Obviamente, o hemisfério direito e hemisfério esquerdo, são as divisões. E também temos aqui sulcos e giros. Quando a gente fala em sulcos e giros, né? São essas regiões. Então, eu tenho os giros e aqui eu tenho os sulcos, tá? Que são as divisões desses giros. Bom, além dos lobos, né, a gente tem essa parte cinza aqui, eu vou tirar, eu vou desmontar esse cérebro, né? Aqui a gente tem o cerebelo, que é um cérebro menor, né? A diferença é que o ser humano, ele conseguiu ter
uma massa encefálica que se desenvolveu absurdamente, ok? Então, virando aí a folha do roteiro, né? Eu vou ter que abrir agora isso. Antes de abrir, vamos para a terceira folha, tá? Que eu quero falar de duas partes, que é a área de Wernicke e a área de Broca, antes de eu desmontar isso aqui. Tá? Então, vocês lembram que a gente já estudou isso na teoria. Então, eu temos aqui na parte temporal a área de Wernicke, tá? E na parte frontal a área de Broca. Lembra do surdo-mudo, tá bem? Então, essa região temporal, ela absorve, ela capta as informações, associa essas informações e ajuda o nosso cérebro todo se conectar. Então, uma pessoa que ouve, ela aprende, né? Lembra que memoriza e aprende lobo frontal, e aí então ela reproduz a fala daquilo que ela aprendeu, tá certo? Então, área de Wernicke, área de Broca. Professora, o que são essas cores azul e vermelha, né? Vocês devem estar se perguntando. Lembra do nosso lobo parietal, né? Nosso lobo parietal, ele recebe as informações sensitivas, dor, temperatura, enfim, todas as informações sensitivas ele recebe do nosso corpo, que vem, né, ou do externo. Então, essa aqui é o nervo sensitivo e ele manda a informação motora, que é a resposta àquilo que ele recebeu, no nervo pré-motor, que está no lobo frontal, certo? Então, depois recapitulem aí a teoria. Bom, agora eu vou abrir, tá? Então, eu estou abrindo o cérebro aqui ao meio. Qualquer uma das partes que eu pegar vai acontecer a mesma coisa, tá? Vou escolher essa aqui. Bom, então, nós temos a divisão aqui do nosso bulbo, tá? Então, ó, onde está o meu dedo? Aqui, saindo daqui, a gente vai ter a nossa medula espinhal, tá? Então, a medula continua aqui. E só essa região é o nosso, a gente tem a nossa ponte, o bulbo e o trato mesencéfalo, tá? Então, temos aqui o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E saindo daqui, a gente tem a medula, ok? Então, isso aqui é chamado de tronco encefálico. Aqui, a gente tem aquela região do tálamo, epitálamo e hipotálamo, que nós estudamos no sistema endócrino, inclusive. Então, eu vou abrir aqui, tá? Olha, abrindo para vocês. Uau, olha que legal. A gente tem o tálamo, tá? Então, ele entra no miolo. Por isso que a mãe, quando briga com a gente, fala assim, nossa, tá sem miolo, tá sem miolo. Não é possível que essa criança, essa pessoa tá fazendo essas artes, perdeu o juízo, tá sem miolo. Não é isso, né? Por quê? Porque lembra que até todas as informações que chegam até aqui, elas são inconscientes. É o tálamo que vai mandar as informações para a nossa parte cerebral correta para elas se tornarem conscientes, ok? Então, nós temos aqui o tálamo, tá? Então, se apontar aqui é tálamo, professora, né? Aqui também é tálamo, certo? Aí, aqui a gente vai ter, deixa eu pegar o outro aqui, a hipófise, certo? Tem a hipófise aqui, tá? A ervilhinha. Então, o hipotálamo está aqui e o epitálamo está aqui, tá? Que vai ajudar em todo o nosso processo. Então, o hipotálamo, ele vai mandar as informações, receber as informações, seja da parte externa, tá muito frio, tá muito calor, seja da parte interna dos nossos órgãos, certo? Recebeu a informação, ela está inconsciente. Chegou aqui, o tálamo vai transformá-las em conscientes, para o nosso corpo poder dar a resposta motora. O hipotálamo também absorveu. E ele absorve isso em forma de emoção e manda a nossa hipófise produzir hormônios. E é por isso, então, que os nossos hormônios estão sendo produzidos controlados de acordo com as nossas emoções, ou descontrolado de acordo com as nossas emoções, certo? E o epitálamo, tá? Que está aqui. Ok, fechamos essa parte, tá?
Não faltou nada? Faltou. Agora eu tenho que abrir faltou uma parte chamada de corpo caloso, que é essa parte aqui, ó. O corpo caloso, ele une os dois hemisférios, ele une as partes. Lembra daquele momento que eu falei para vocês na teoria da cirurgia de uma pessoa que tem... Me deu branco? Vou lembrar. Meu Deus, me deu um branco. Bom, enfim. Então, abrindo aqui agora... Aqui, tá? Eu tenho um nervo, certo? Esse nervo, né, é o olfatório, tá? Então, tá aí para vocês trato olfatório e bulbo olfatório, tá bem? Então, trato olfatório e bulbo olfatório. Relembrando aqui, a doença que eu falei para vocês em relação ao corpo caloso da cirurgia é o ataque epilético, a epilepsia. Desculpa, tá? Bom, é isso. Fechamos. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Muito mal, gente. Fica muito complicado de eu mostrar para vocês o que é asma óptico, né? Mas ele fica aqui nessa região. Depois eu faço um outro vídeo para vocês com um cérebro maior que eu tenho e aí dá para ver ele melhor, tá bom? Bom, continuando aqui, né? Eu tenho uma peça, tá? Que mostra aqui para vocês. Olha que bonita que ela é, né? Mostra para vocês o nervo motor, o nervo sensitivo, a substância branca, a substância cinzenta, certo? Então, isso aqui nada mais é que a nossa medula, né? Aqui são os gânglios, que eu tentava explicar na teoria para vocês, com figuras, obviamente, nos slides, onde a gente tem o quê? Um misto de nervos, tá? Gânglios nada mais é que um conjunto de nervos que estão passando aqui, sensitivos e motores, tá? Mandando informação tanto sensitiva e transformando essa informação sensitiva em resposta motora. Então, dentro da nossa medula, assim como dentro do nosso cérebro, né, a gente tem a substância cinzenta e fora a substância branca, tá ok? Bom, galerinha, agora começando um novo roteiro, que é o sistema urinário, né? Então, a gente tem uma peça aqui, esse aqui é um sistema masculino, já vou mostrar para vocês, tá? O porquê. A primeira parte aí que tá no roteiro de vocês, o número 1, tá escrito hilo renal. Eu quero que vocês se lembrem, né, que o hilo renal eu não consigo vê-lo aqui, tá? Porque é uma localização, ou seja, é uma localização que engloba essa parte aqui, onde a gente vai ter a pelve renal, a artéria renal e a veia renal, tá bem? Então, é essa parte aqui, essa região, tá? Aí, então, depois a gente tem abrindo, né, os rins, o córtex renal, mas eu já falo dele. Então, aqui agora a gente só vai falar a anatomia, que é muito simples, de um sistema que é tão importante para nós. Então, a gente tem um par de rins, tá? Lembrando que um tá mais abaixo, o outro mais acima, por quê? Por conta do fígado que tá descendo um pouquinho mais esse outro. Ele tem um formato de grão de feijão, né? Tem um peso pequeno, e a cor dele é por conta das hemácias, né? Dos glóbulos vermelhos que passam aí, a coloração é por este motivo. E aí, então, saindo dele, a gente tem, saindo aqui da pelve, né? A gente tem 2 tubos que vão desaguar lá na bexiga, né? Que o ureter. Então, a gente tem um par de ureter e aí deságua na bexiga, certo? Essa daqui temos aqui a parte, o ligamento umbilical, tá? Por isso que a gente tem um umbigo, professora, sim, por isso, tá? Olha como ele fica para fora aqui. E aqui, então, a gente tem uma bexiga masculina, porque aqui eu tenho a glândula prostática, a próstata, tá certo? Por isso que eu sei, tá? Então, vou guardar esse daqui, só lembrando, né, a fisiologia lá, o chapéuzinho em cima dos rins, tá certo? Que são as glândulas lá que vocês estudaram já. Então, aqui eu pego para vocês um rim.
aberto, para ficar muito mais fácil a gente entender essa fisiologia, tá certo? Então, eu temos aqui ele aberto, né? Então, eu tenho essa região lateral aqui, que é o córtex renal, e todo esse meio é a medula renal. E aí, o que vocês estão reparando, né? Que a gente tem aqui a artéria renal mandando sangue que vai chegar aqui no córtex. Por quê? Porque é essa região onde vai acontecer a maior parte do nosso filtrado, certo? Tudo aquilo que já bateu aqui, tá? E que é muito macro, já vai voltar direto para a corrente sanguínea, nem entra no rim, tá bem? E o que entrou no rim, bateu aqui no córtex, ele já vai fazendo a filtração e já vai absorvendo ou eliminando. Aquilo que ele elimina, ele joga para a medula, e aquilo que ele absorve, ele já joga para a corrente sanguínea novamente, certo? Através do nosso sistema sanguíneo. Bom, caiu na medula, né? E o que ele absorve, professora? Relembra as aulas teóricas lá. Aminoácidos, glicose, bicarbonato, tá? Ureia, água e assim por diante, tá bom? Bom, sódio, potássio, né? Então, ele eliminou, vai cair na medula. Na medula, a gente tem aqui o nome das partes, tá? Deixa eu só ver se eu não me perdi aí em relação ao roteiro de vocês. Então, olha, o hilo é uma localização, córtex renal, medula renal, tá? Veias em azul e artérias em vermelho, tá certo? E a pelve renal é essa região mais gordinha aqui, e dela vai sair o ureter, certo? Então, a pelve renal é aqui, tá? Aí, já falei do ligamento umbilical mediano, deixa eu só seguir o roteiro e depois eu já falo mais alguns detalhes para vocês. Bom, então tá. Aqui nós temos os cálices, aqui nós temos os cálices renais, tá? E aqui a gente tem as pirâmides renais. Cada risquinho desse, que está representado aqui, maior, tá? Cada risquinho desse vai ser um néfron, que vai fazer todo aquele trabalho de filtragem, reabsorção e depois lá para frente a excreção, tá ok? E aqui, né, falando de novo da bexiga, eu vou abrir ela, porque eu não tinha aberto ela para vocês. A bexiga, lembra que eu já falei para vocês que ela tem uma capacidade de armazenamento de até 800 ml de urina, né? Porém, como ela é muito tóxica, a gente não vai ficar guardando tudo isso, a gente vai eliminar. Como? Através dos esfíncteres. Ela também tem um esfíncter interno, que vai sinalizar quando está pesando aqui, sinaliza a vontade de fazer xixi. E a gente tem um outro esfíncter, né, que vai fazer com que a gente segure o xixi até a gente conseguir ir ao banheiro, tá certo? Ela é elástica, né, tecido elástico, epitelial elástico. A partir do momento que eu fui ao banheiro, ela deu uma esticada. Para ela voltar, vai demorar um tempão. Então, é por isso que se eu fui uma vez, eu preciso ir mais, tá bem? Bom, então aqui, né, a gente tem o canal da uretra, só que obviamente que no homem seria lá no final do pênis, tá bem? Então, é isso que a gente tem de sistema urinário. Agora eu vou falar para vocês dos sexuais, masculino e feminino. Bom, galerinha, então agora aqui a gente está falando a continuidade, né, do urogenital, a gente está com o sistema genital masculino, tá certo? Então, aqui, né, sem abrir ainda, vou mostrar para vocês, começando de baixo para cima, para ficar mais fácil aqui para mim, a gente tem o saco ou o escroto. Antigamente se falava saco escrotal, não, agora ou é saco ou é escroto, tá? Dentro dele, a gente tem o testículo, certo? Então, esse saco é aquele que eu falei para vocês que ele tem a capacidade, né, de tecido epitelial, a musculatura aqui lisa, permite com que ele desça, com que ele suba, de acordo com a temperatura do ambiente. Não vou ficar entrando nesses detalhes, né, porque a gente já estudou isso. Aqui, a gente vai ter uma temperatura de mais ou menos 29 graus, diferente do restante do corpo, que está numa temperatura de 36,5, ok? Por quê? Porque ele é um produtor, é uma fábrica que produz espermatozoide. Então, precisa ter uma temperatura ideal para que eles não morram,
beleza? Aqui em cima a gente tem o epidídimo, que é onde vai ter a maturação do espermatozoide, tá? Aqui o testículo é produzida a testosterona, que vai ajudar, e temos também as células de Leydig, que vão ajudar a nutrir, né, essa produção de espermatozoide, ok? Então, do testículo, aí aqui a gente vai ter a saída, olha, o ducto ou canal deferente, que é por onde vai ser lançado o espermatozoide, ele sobe tudo isso daqui, tá? Desceu aqui, aqui a gente tem a vesícula seminal, que vai liberar sêmen, tá? E aqui a gente tem a glândula prostática, ou próstata, que também vai liberar o líquido prostático, para se juntar a esses espermatozoides que estão descendo, né? Agora eu vou ter que abrir aqui. Então, lembra, ó, ducto ou canal deferente, vesícula seminal, próstata, tá? Então, vou abrir aqui. Daqui a pouco eu falo do pênis, né? Que não deu. Então, aqui a gente tem a bexiga, né? Então, veio daqui e aí vai cair nesse canal que é comum para o xixi e é comum para o espermatozoide, certo? Então, quando o homem, né, está no seu processo de ereção, excitado, essa região aqui, naturalmente, ela vai se fechar, tá? Não permitindo com que o xixi goteje. Uau, que bom, né, galera? Então, a gente tem o espermatozoide passando por aqui, já com o sêmen, já com o líquido prostático, que vai dar para ele energia, força, né, nutrientes para ele continuar o seu processo, tá? Então, essa região, esse canal é chamado de canal da uretra, tá? E também canal ejaculatório, certo? Aqui no final, que eu tinha falado para vocês, é a uretra, né? Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. A gente tem a glande do pênis, tá? E aqui, né, a gente tem o pênis em si, certo? Dentro dele, a gente tem o corpo cavernoso e o corpo esponjoso, né? Que é uma região que, quando excitar, é extremamente irrigada e vai inchar, né? Então, vai ter muito sangue aqui, certo? Bom, em relação a nomes, né? Já falamos tudo, tá bem? Em relação ao masculino, tá? Então, agora seria, voltando a falar da parte de fisiologia. Mas como as aulas estão gravadas, aí vocês peguem as aulas e revejam, ok? E agora aqui, né, a gente vai ver a nossa última peça anatômica do dia, né? Que é, então, o genital feminino, certo? Então, aqui, né, começando de baixo para cima, nós vamos ter aqui, ó, os lábios maiores, os lábios menores, certo? E aí a gente vai ter, antes de eu abrir a peça, né? A gente tem o útero, aqui a gente tem o ovário amarelo, né? E aqui a gente tem as fímbrias que vão puxar o óvulo, né? Para esse canal aqui, tá certo? Que é a tuba uterina, tá? E a gente tem também, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Tem duas saídas aqui. Eu tenho a tuba uterina e eu tenho o ligamento útero-ovárico, ok? Então, isso é um útero, tá certo? Então, aqui eu tenho a bexiga, o ligamento umbilical mediano, né? E a bexiga. Então, aqui seria também a saída do canal da uretra da mulher, que vai sair aqui para fora, né? No seu externo, ok? Bom, então eu vou abrir para ficar mais fácil, tanto olhando por aqui quanto por aqui vai ser a mesma coisa. Então, aqui. Lembra, lábios maiores, lábios menores. E aqui, o clitóris, que é aquilo que eu falei para vocês na teoria, né? Que é, que seria como se fosse um pênis, certo? Por isso que a mulher, ela fica excitada, o gozo, né? Nessa região, ok? Então, aqui, eu tenho o canal, ó, bexiga, canal da uretra, útero, canal vaginal, certo? E aqui reto, ânus,
beleza? Bom, então, já mostrei para vocês o ovário, o ligamento útero-ovárico, o ligamento suspensor do ovário, tá? Aqui, as fímbrias, aqui no vermelho, a tuba uterina, essa região aqui, tá? O útero, ok? O miométrio, a gente consegue ver por dentro, que é essa região aqui, tá? É o miométrio, ou endométrio, né? Que é onde descama quando a mulher menstrua, tá certo? E quando a mulher está fértil, conseguiu, ovulou e fecundou, né? O óvulo, quando ele chega aqui, lembra, no 7º dia, quando ele chega aqui, ele vai fazer um buraco, vai cavar um buraco e vai ficar aqui, certo? Aí vai começar, então, o processo de placenta e formação de um futuro bebê, tá? A vagina, o canal vaginal, né, a vagina. Aqui a gente tem o fórnix, tá, da vagina. Lábios maiores, menores. E é isso. E é isso. Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Não, falei tudo para vocês, tá bem? Então, lembra, né? Relembrem as aulas teóricas, para vocês poderem relembrar, então, junto com as peças, tudo que foi feito. E vejam que no final de cada roteiro de vocês, eu elaborei algumas perguntas. Então, depois que vocês estudarem, respondam essas perguntas para ver se vocês conseguiram realmente absorver e captar o conhecimento da aula. Tá bem? Obrigada.